Passando para o próximo slide, aqui tem os dados da produção de energia. Aqui o primeiro gráfico, à esquerda, aqui tem a frequência de vento e a curva de potência da máquina, né? Se olhando essa linha vermelha, que é a curva de potência da máquina, a gente consegue ver que a máquina parte, começa a gerar a 4 metros por segundo. Então, quando o vento é superior a 4 metros por segundo, a máquina está gerando, e ela atinge 50% do fator de capacidade aproximadamente a 8 metros por segundo. Então, quando está a 8 metros por segundo, estou com 50% de fator de capacidade da máquina. Olhando aqui no gráfico, a gente comparando 23 com 24, 23 a linha cinza, a gente vê que a curva do 23 está mais deslocada para ventos maiores e a curva de 24 deslocada para ventos menores, né? Então a gente vê um acúmulo de frequência com menos vento. E quando a gente olha a máquina com vento a menos de 4 metros por segundo, né? A gente olha o acumulado do trimestre, 37% do tempo em 2024 a máquina não partiu, porque não tinha vento suficiente, versus o ano passado de 21,1% do tempo. Então tem uma piora de 16% aqui em relação ao ano passado, quando a máquina não partindo. E quando a gente vai para o fator de capacidade, que é 8 metros por segundo, que é 50% do fator de potência da máquina, a gente vê um acumulado em 24 73%, então 73% do tempo ela ficou abaixo dos 8 metros por segundo, contra o ano passado de 57,1%. Então esses dois efeitos aqui da máquina não despachando, não entrando em operação com menos de 4 metros por segundo e o vento não chegando a 8 metros por segundo, acaba impactando a nossa receita e impactando a nossa geração de energia. Logo abaixo do gráfico da frequência de vento tem o mapa de anomalia de vento a 100 metros de altura. Então a gente vê que essa linha vermelha é onde que teve o pior vento nesse trimestre. Então até aqui janeiro, fevereiro e março, e Caetité está posicionado nessa parte vermelha aqui. Então ela sofreu bastante nesse primeiro trimestre em relação à redução de vento. Quando a gente vai olhar aqui no gráfico à direita, os metros por segundo, a gente vê que no ano passado a média para o primeiro trimestre foi de 8 metros por segundo e nesse trimestre foi de 6,3 metros por segundo. Quando a gente compara com a certificada, o ano passado foi um trimestre que ventou bastante, foi 10% acima da nossa certificada de vento, e esse ano foi 12,9, uma variação de 23% aqui em relação a um trimestre contra o outro, olhando em relação à certificada. O primeiro trimestre do ano sempre é o pior momento de vento para a companhia aqui, que é onde a gente não tem a safra de vento. Então, nossa safra de vento acontece mais no segundo semestre. Mas aqui a gente consegue ver que teve um impacto significativo em relação a 2023, né? 2024 foi muito pior na questão de vento. Passando para o próximo slide, a gente vai ter aqui a produção de energia. Então, a produção de energia no primeiro trimestre de 2023 foi de 279 gigawatt-hora. E não tivemos nada de restrição, né? Não teve zero de impacto de curtailment. Em 2024, a nossa produção foi de 160 gigawatt-hora, com impacto de curtailment de 10,6 gigawatt-hora, que representa 6% da nossa geração. Não foi possível gerar por restrição da ONS. A ONS que determina que usina parte, que a usina pode gerar, e a gente foi desligado 6% do tempo por questão de restrição da linha de transmissão Nordeste e Sudeste. Indo para o próximo slide aqui, a gente tem o impacto da receita líquida. A receita líquida do primeiro trimestre de 2023 foi de 66 milhões e a do primeiro trimestre de 2024 foi de 42,6, uma redução de 35%. Além dos impactos que eu mencionei, da frustração do vento e do curtailment, teve a suspensão do contrato da Light, que aconteceu em março do ano passado. Então era um contrato com um preço muito superior ao preço atual, que acaba impactando aqui no resultado da companhia. Esse contrato ainda continua suspenso, não tem uma decisão final ainda em relação a se o contrato vai permanecer ou vai ser extinto. Então a gente continua discutindo na justiça com a Light esse ponto. Olhando para o EBITDA, quando a gente compara o EBITDA 2023 versus 2024, teve uma piora no EBITDA contábil de 27 milhões, 27,9. O EBITDA contábil do primeiro trimestre de 23 foi de 20,9 milhões e nesse trimestre foi negativo em 7 milhões. Ajustando os efeitos aqui do MTM, que aconteceu só em 24, e tem um EBITDA ajustado de 4,7. Ainda assim, uma piora em relação ao 2023 em 16 milhões. E no lucro líquido,
na companhia, né? O prejuízo do primeiro trimestre do ano passado foi menos 44 milhões de reais, e esse trimestre o prejuízo foi de 61,9 milhões de reais. Aqui mostrando o fluxo de caixa da companhia, né? O primeiro trimestre de 24, a gente fechou um ano de 23 com 17 milhões,6 e teve uma geração de caixa operacional de 9,9 milhões, teve o pagamento da classe 3 quirografários de 10,3 milhões, investimentos de 2,7, que são gastos vinculados ao pagamento de fornecedores de equipamentos na fase de implementação do parque, dos projetos de desenvolvimento, e 200 mil de financiamento fora a classe 2. Então a gente fechou o trimestre com 14,3 milhões de reais. Passando para o próximo slide, aqui tem o acompanhamento da recuperação judicial. A recuperação judicial, a gente continua com a dívida de 1 bi 371 milhões, uma variação de 1,4. Aqui essa variação deve à correção do saldo, principalmente do classe 2, que teve uma atualização que ele é corrigido a CDI, então ele partiu de 1 bi e 35 para 1 bi 52. E no classe 3 teve os pagamentos que eu mencionei de 10,3 milhões, saindo de 284 para 276 milhões de reais. A companhia ainda continua, voltando ao que eu comecei, a companhia continua discutindo o aditamento do plano, do classe 2, para ter um reperfilamento, e quando tiver assinado a gente volta a divulgar novas informações do como ficou o novo plano. Passando agora para o Ricardo, perguntas e respostas. Bom dia a todos. Iniciaremos agora a sessão de